Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelos comentários, pelas observações, pelos likes. Nós vamos então nesse vídeo aqui dar seguimento à análise que estamos fazendo da revista Sentinela, 15 de dezembro de 1981, páginas 16 a 22, o artigo Como encarar a desassociação. Então já abordamos até o parágrafo 20, e vamos agora na sequência falar debaixo do subtítulo Deve-se falar com o desassociado ou dissociado? Então, já consideramos vários pontos aqui relacionados a esse assunto, vimos a diferença, na verdade uma diferença que praticamente não existe entre o desassociado e o dissociado, é só uma questão sistemática, que o desassociado é o que foi expulso e o dissociado é o que saiu por vontade própria. Porém, eles são encarados, né, uma vez fora da organização, são todos colocados dentro do mesmo balaio de gato, encarados da mesma forma e tratados da mesma maneira. E aí a pergunta, né, deve-se falar com o desassociado ou dissociado? Podemos simplificar isso dizendo, deve-se falar com o ex-membro? Parágrafos 21 e 22 tem a pergunta. Que conselho, veja bem, dão as escrituras quanto a conversar com alguém desassociado? Será que a Bíblia tem realmente algum conselho sobre conversar com alguém que foi desassociado ou dissociado? Será que tem? Porque a pergunta dá a impressão de que a Bíblia fala isso. Vamos ver? Se fala ou não, né? E vamos ver de que maneira fala ou não fala. 21. Significaria a defesa da justiça de Deus e do seu arranjo de desassociação que o cristão não deve falar nada com alguém expulso, nem mesmo dizendo bom dia? Olha só, a pergunta já é indutiva, a pergunta já induz o leitor a fazer uma aplicação que não tem na Bíblia. Olha isso, ó. Não tem essa aplicação na Bíblia, mas eles induzem os seus leitores, os seus membros, os seus adeptos, a raciocinar desta forma, impondo aqui, né, acrescentando, inserindo uma aplicação que não está na Bíblia. Então, defender a justiça de Deus significaria então nem dizer bom dia? A Bíblia, vamos ver, vamos lá. Alguns se perguntam sobre isso, Quem é que se pergunta sobre isso? Quem é que se perguntava sobre isso? Em que momento alguém perguntou isso? Na verdade, eles induziram essa pergunta, colocando como se fosse algo que veio dos membros, quando na verdade foi algo que eles impuseram lá em 1981. Porque antes também não tinha esse tipo de instrução dessa forma tão extremista, né? Eles expulsavam, a partir de 1952 começaram a expulsar, desassociar, pessoa excomungar, né? Algo que antes, inclusive na Despertar de 1948, eles criticaram a Igreja Católica dizendo que a excomunhão era algo satânico. Uns 5 anos depois, mais ou menos, uns 1953, se não me engano, foi em 53, 52, 53, que eles começaram a aplicar a desassociação, que antes era satânico, passou então a ser bíblico para eles. Claro, eles sempre mudam, né, a sua forma de explicar as coisas. E agora eles estão inserindo mais um detalhe, além da expulsão também nem sequer dizer bom dia. E aí dizem que alguns se perguntam isso, né? Alguns se perguntam isso em vista do conselho de Deus de amarmos nossos inimigos e de não cumprimentarmos somente os nossos irmãos. Sim, Jesus falou isso em Mateus 5, 43 a 47, citado aqui no parágrafo. Inclusive, se você só cumprimenta ou sauda, uma saudação educada, cortês, bom dia, olá, como vai? Para qualquer pessoa, Jesus disse que nós deveríamos fazer isso, inclusive aos nossos inimigos. Logo, se você impuser qualquer coisa que diga que você não deve saudar as pessoas, inclusive os inimigos, ou pior ainda, principalmente os inimigos, você vai estar entrando em choque com o que Jesus falou. Concorda ou discorda? Mas eles, né, se colocam acima de Jesus, com uma autoridade maior que a de Cristo. Vamos ver o que eles dizem.
Aí eles jogam para cima de Deus a responsabilidade. Ó, Deus, na sua sabedoria, realmente não procurou abranger toda a situação possível. Se Deus não abrangeu toda a situação possível, então quem é que vai se atrever a abrangê-la? Quem é que vai querer, então, se intrometer e acrescentar detalhes dos quais Deus não, o que a gente disse aqui? Procurou abranger. Quem é que vai se atrever, se arvorar a querer abranger pontos que Deus não quis entrar em detalhes? Logo, alguém que se coloca acima de Deus. É necessário que entendamos o sentido do que Jeová diz sobre o tratamento de um desassociado, porque assim podemos nos esforçar em apoiar seu conceito. Deus explica por meio do apóstolo João. Olha só, eles pegam o texto de 2 de João, na segunda carta de João, versículos 9 a 11, e tentam aplicar isso à desassociação. Eles tentam fazer parecer que o texto de 2 de João, versículos 9 a 11, está em comunhão com o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do 11 ao 13. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta é partícipe de suas obras iníquas. O termo cumprimentar aqui não é o mesmo usado por Jesus lá, porque senão João estaria entrando em choque com o que Jesus falou. O cumprimentar aqui é o cumprimentar nos termos dos orientais antigos. Abraçar a pessoa, recebê-la, conversar com ela, ter uma certa intimidade social. Não é esse o cumprimento que Jesus fala lá, que nós devemos fazer até mesmo aos nossos inimigos. Uma saudação cordial. Aqui eles estão, primeiro, aplicando errado a palavra cumprimentar, dando um significado que Jesus não deu. Segundo, estão aplicando o texto de 2 de João, versículos 9 a 11, a desassociação. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de que se alguém, não importa quem, desassociado, dissociado, nunca membro, não importa quem for, qualquer pessoa que não trouxer os ensinos, veja, não é os ensinos da torre de vigia, os ensinos de Cristo. Portanto, no contexto, você vai ver dos versículos 7 em diante, de 2 de João, versículo 7 em diante, que está se falando ali de quem nega Cristo, o anticristo, aquele que é contra Cristo. É sobre esses que João está falando. Não é no mesmo sentido de Coríntios, também não é no mesmo sentido que Jesus falou no Sermão do Monte. Portanto, aqui está uma desonestidade intelectual aplicada de uma forma teológica, dando uma aplicação totalmente distorcida do que a Bíblia ensina. Isso não reflete o ensinamento de Jesus. Continuando, parágrafos 23 e 24. Por que é sábio evitar falar com alguém que foi expulso? Onde que a Bíblia diz isso? Que você não deve falar com alguém que foi expulso. Se não é sábio falar com alguém que foi expulso, então nem os anciãos poderiam falar com alguém que foi expulso. Confere? Porque a Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cautele-se para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Porque os anciãos na organização Torre de Vigia podem passar por cima disso e falar com quem foi expulso? Onde que na Bíblia diz isso? Primeiro, a Bíblia diz alguma coisa sobre não falar com alguém que foi expulso? Segundo, se diz, onde que diz que os anciãos podem falar com alguém que foi expulso? Mostra na Bíblia alguém. Onde que diz isso? Tem onde diz isso, por favor? Alguém pode mostrar isso nos evangelhos? Nas cartas? No Novo Testamento? Primeiro, que você não pode falar com alguém que foi expulso. E segundo, que se pode. Onde diz que só os anciãos podem. Alguém pode me mostrar, por gentileza, na Bíblia, esse engano, engodo do corpo governante aqui? Parágrafos 23 e 24. Ó. O apóstolo que deu este aviso sábio era íntimo de Jesus e sabia muito bem que Cristo dissera sobre cumprimentar os outros. Sim, sabia, inclusive, né? Nós já citamos. Ele sabia também que a saudação costumeira daquele tempo era paz, diferente de algum inimigo pessoal ou de um homem de autoridade do mundo que se opõe aos cristãos. O desassociado ou dissociado que procura promover ou justificar seu pensamento apóstata ou que continua no seu proceder ímpio, certamente não é alguém a quem se deseja a paz. Então eles estão dizendo aqui que não importa qual o motivo da pessoa ter saído da sociedade Torre de Vigia, você não pode desejar paz para aquela pessoa, não pode saudá-la dizendo bom dia, paz, um bom dia para você,
que você tenha um dia de paz. Não importa quem seja, não pode fazer isso. Então, por exemplo, lá nos tribunais onde eles são julgados ou perseguidos pelas autoridades, eles não podem saudar respeitosamente as autoridades. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego saudaram o rei Nabucodonosor dizendo: vida longa ao rei, né? A saudação costumeira aos reis, aos nobres. Não se pode fazer esse tipo de saudação, porque alguém opositor a Deus. Deveria ser assim, no sentido que eles estão dizendo aqui. Mas não é assim que a Bíblia diz. E aí eles continuam. E todos sabemos por experiência, no decorrer dos anos, que um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Então, uma pessoa que saiu da torre de vigia, simplesmente discordou, não de Cristo nem da Bíblia, nem abandonou sua fé em Deus. Ele só discorda de doutrinas falsas do corpo governante. Eles colocam essa pessoa na mesma categoria de um anticristo. E dizem que simplesmente você não pode nem dizer oi para uma pessoa dessa. Veja, não são os membros que decidem fazer isso por vontade própria. Isto é imposto pela liderança da organização através das suas publicações. De modo que é desonesto os membros dizerem: nós não somos obrigados a falar com ninguém, nós escolhemos. Não escolheu nada. Você, membro, você, súdito do corpo governante, não escolheu absolutamente nada. Você faz o que faz porque é isso que o corpo governante manda fazer. E você sabe que desobedecer o corpo governante vai incorrer em você também ser punido por eles. E aí você vai perder também o contato com seus amigos e com a sua família. Vai ser difamado, assim como eu fui, assim como muitos são. Então, não é uma escolha dos membros que leram a Bíblia e concluíram que, ele abandonou a torre de vigia, então eu estudei a Bíblia e concluí que eu devo encará-lo como um anticristo. Não foi você, membro, seja honesto com você mesmo. Não foi você que leu a Bíblia e concluiu isso. Isso foi imposto pelo corpo governante. E a partir do momento que eles impuseram isso em 1981, porque antes não tinha. Antes não era assim. Portanto, ninguém na organização Torre de Vigia tratava as pessoas dessa forma. Só passou a tratar a partir do momento que o corpo governante lançou esse artigo, em 1981, para discriminar as pessoas de tal forma. E enquanto vigorar essa chamada verdade, vocês vão estar obedecendo, dizendo que estão obedecendo a Bíblia. Logo antes de 81, vocês não obedeciam a Bíblia. E se o corpo governante fizer essa mudança, porque está sendo atochado de processo pelo mundo afora, está perdendo sua identidade religiosa em vários países, como na Noruega, por discriminação, violação dos direitos humanos, quando mexer mais ainda no bolso do corpo governante, eles mudarem essa doutrina, aí vocês vão dizer: não, a Bíblia ensina que nós devemos cumprimentar as pessoas sim. Aí vocês vão mudar o discurso para se adequar ao que o corpo governante vai colocar nas publicações. Hipócritas, como Jesus falou muito bem em Mateus capítulo 15, do 7 ao 9, Isaías profetizou aptamente a vosso respeito. Vocês adoram a Deus em vão, porque persistem em ensinar como doutrinas vindas de Deus, mandamentos de homens, não de Deus. Continuando, 24. Mas e se ele parecer arrependido e precisar de encorajamento? Poderá alguém querer saber? Há uma provisão para tratar de tais situações. Os superintendentes da congregação servem com as pastores e protetores espirituais do rebanho. Quando o desassociado ou dissociado pergunta ou dá evidência de querer voltar ao favor de Deus, os anciãos poderão falar com ele. Onde que a Bíblia diz que só os anciãos podem falar com uma pessoa que foi desassociada? Primeiro, onde que a Bíblia diz que você não pode falar com uma pessoa desassociada? E nem sequer dizer oi para ela. Onde que diz isso? Onde que diz? No texto de 2 João, versículos 9 a 11, que fala do anticristo, onde fala ali do cumprimentar, mas não no cumprimentar no sentido que Jesus fala em Mateus 5, do 43 ao 47, e eles sabem disso. Então onde que a Bíblia diz que você não pode falar com uma pessoa que saiu da organização porque quis? Ou que simplesmente cometeu algum pecado e foi expulsa? Onde que a Bíblia diz isso? E onde que diz que só os anciãos podem falar com a pessoa que saiu, com um ex-membro? Onde? No texto de Hebreus, que eles citaram aqui?
capítulo 13, versículo 17, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, ali simplesmente fala dos que tomam a dianteira. Não fala nada que ele pode falar com o desassociado. 1 de Pedro 5,2 fala que os pastores devem pastorear o rebanho com amor e bondade. Não fala nada que eles podem falar com os desassociados. Onde que a Bíblia diz isso? Não tem isso na Bíblia. Esses textos estão aqui para enganar os irmãos, para dar a impressão de que o que eles estão falando tem base bíblica. Então para de ser enganado, para de ser feito de trouxa pelo corpo governante, de cair nesses engodozinhos, nesses disfarcezinhos que eles fazem, para enganar as pessoas, para dar a impressão de que eles estão falando da Bíblia. Continuando. Quando o desassociado ou dissociado pergunta ou dá evidência de querer voltar para os anciãos poderão falar com ele, explicar-lhes amorosamente o que ele deve fazer e poderão dar-lhes alguma administração apropriada. Aí, o que eles podem fazer para voltar para a torre de vigia? Onde que está na Bíblia? Que ele deve voltar a assistir às reuniões programadas pelo corpo governante, sem ninguém falar com ele, aí ele vai chegar lá igual um 2 de paus, pior do que um cachorro, vai entrar no local de adoração, no salão do rei, ninguém vai dirigir a palavra a ele, nem dar um boa noite, bom dia, nem uma saudação cordial a um ser humano, porque ali não está um ser humano, ali está um lixo. Para eles ali está pior do que o lixo. Ele vai entrar, ninguém vai falar com ele, ele vai ficar ali constrangido, porque ele não vai ser tratado como um ser humano, como pior do que um indigente, e isso por meses. Ele vai escrever uma cartinha pedindo perdão, pedindo para voltar. Onde que tem esse procedimento na Bíblia? Onde? Mostra aí. Continuando. Se os superintendentes estiverem convencidos de que a pessoa está arrependida, como que eles vão estar convencidos? Quem é que perdoa pecados? Quem perdoa os pecados contra Deus? Quem é que perdoa o pecado contra Deus? Contra mim, eu posso perdoar. Quem pecou contra mim. Agora, quem pecou contra Deus? Quem pode perdoar? Quem? Quem pode ler o coração de alguém? E aí, inadvertidamente, a gente lembra do filho pródigo. Você pode ler em Lucas, capítulo 15. O filho pródigo, que voltou. O filho pródigo voltou. Depois de ir, na ilustração, na parábola que Jesus contou, ele gastou todos os seus bens, fez lá, cometeu um monte de coisas lá, se envolveu com mulheres, fez o que quis com o dinheiro. E aí voltou. O pai o avistou de longe e correu ao encontro dele. O pai não sabia se ele estava arrependido, se ele tinha abandonado suas práticas. O pai não pediu que ele escrevesse alguma cartinha pedindo perdão, que ele chegasse e fosse humilhado na frente de todo mundo primeiro, para depois poder ver se ele estava arrependido ou não. Não. O pai correu ao encontro dele e o abraçou. Se jogou e o abraçou carinhosamente. O pai ali representa Deus, representa Cristo, aqueles que têm autoridade para nos julgar, nos perdoar. O que são os anciãos congregacionais? Depois disso, continua o artigo aqui, os demais da congregação poderão acolher só depois que os anciãos julgar a pessoa e julgar se ela está arrependida ou não, e der o anúncio, fulano de tal voltou a ser testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Aí agora sim, as pessoas vão poder dizer boa noite, oi, e abraçar. Que bom que você está de volta, sempre te amei. É esse o amor de Cristo? É isso que a Bíblia ensina? Onde que diz isso na Bíblia? Onde? Onde que tem tal procedimento? Me diga, onde? Não participe em obras iníquas, parágrafos 25 e 26. O que aconselha Deus quanto a alguém se tornar partícipe de um desassociado? Olha só, o fato da pessoa estar desassociada já faz com que ela seja um criminoso. Por exemplo, eu estou desassociado. Alguém vai se tornar partícipe de mim. Por que eu estou desassociado? Porque eu questionei o co-governante. Discordo de diversas das suas doutrinas falsas e provo todas elas na Bíblia e nas publicações deles. Ninguém pode dizer oi para mim lá. Eles colocam minha família contra mim. Eu sou pior do que um criminoso. Pior do que muitos que estão lá, que são adúlteros,
agressores de esposa, homossexuais, do ponto de vista deles, tudo isso é condenado biblicamente. Mas eu ter discordado do corpo governante é pior do que qualquer outra coisa. Continuando então. Todos os cristãos fiéis precisam tomar a peito a verdade séria que Deus inspirou João a escrever. Quem cumprimenta, aí eles botam entre colchetes, porque não está na Bíblia. Essa parte aqui, ó. O pecador expulso que promove ensinos errôneos ou se empenha em conduta imprópria. O texto de 2 João, versículo 11, fala: quem cumprimenta aquele que nega Cristo, aquele que traz os ensinos que não são de Cristo. Logo, o corpo governante traz ensinos que não são de Cristo. Dentro da aplicação deles, nós não deveríamos recebê-los nas nossas casas. Não deveríamos, então, receber, como eles mesmos estão dizendo aqui, as instruções do corpo governante, suas publicações, os seus representantes, quando batem nas nossas portas. Nós não deveríamos atendê-los, nem falar com eles nas ruas, porque eles também não trazem o ensinamento de Cristo. Do ponto de vista, então, do que eles estão falando, a forma como eles mandam nos tratar deveria ser, então, a mesma forma como nós deveríamos tratar eles. Mas se nós os tratamos assim, aí eles chamam isso de perseguição religiosa, discriminação, que eles estão sendo perseguidos pela causa de Cristo. Mas eles aplicam esse mesmo tratamento às pessoas que discordam do seu corpo governante, porque são hipócritas. Hipócritas no sentido religioso. 26. Muitos dos comentaristas da cristandade fazem objeção a 2 João 2,11. Alegam que se trata do conselho não cristão contrário ao Espírito do nosso Senhor, ou que estimula a intolerância. Da forma como eles aplicam, sim. Da forma como eles aplicam, sim. Se você pegar 2 João, versículo 11, que fala não cumprimentar no sentido real da palavra, como era o costume dos orientais, de receber a pessoa calorosamente, ter uma afinidade com ela, se eu for aplicar isso, eu vou aplicar no sentido bíblico. Se alguém nega Cristo, é contra Cristo e vai de encontro com o que Cristo diz, eu não vou querer ter uma intimidade com aquela pessoa. Eu não preciso fazer isso. Mas em hipótese alguma o texto está dizendo que eu não posso nem dizer oi para aquela pessoa ou cumprimentá-la cordialmente. Simplesmente o texto está dizendo para eu não acolher no sentido de ter uma aproximação íntima, uma amizade com aquela pessoa. Os cumprimentos orientais envolviam isso, afinidade. Ter afinidade com alguém significa compartilhar seus pensamentos, trocar ideias, passar para ele e passar para nós. Você vai querer fazer isso, o cristão vai querer fazer isso com aquele que nega Cristo, receber essas informações e trocar como se fosse uma troca de figurinhas. De forma alguma, nós vamos tratar com respeito, com dignidade. Isso aqui não é intolerância. Agora, da forma como o corpo governante ensina, sim. Você desprezar a pessoa, passa ali, você vira a cara para ela e fala para todo mundo, não fala com aquele indivíduo ali não, porque ele nega o corpo governante. Não é nem que ele nega Cristo, ele nega o corpo governante, ele não aceita o corpo governante como autoridade absoluta. Não fale com ele, não olhe para ele, não converse com ele. Vocês aí da família, tenha o mínimo de contato com essa pessoa aí, da sua família, o seu filho, ou a sua mãe, porque ele nega que o corpo governante tem autoridade superior a Cristo. Isso sim é intolerância religiosa, isso sim é extremismo, não no sentido bíblico. Então eles estão colocando essa parte aqui dos comentaristas para tentar minimizar o que eles mesmos estão fazendo. Eles estão acusando os outros do que eles mesmos estão fazendo, porque são hipócritas e desonestos em sentido intelectual. 27. Como poderia o cristão tornar-se partícipe e com que resultado? Não é errado ser leal ao Deus justo e equitativo, ao Deus justo e equitativo da Bíblia. Isso aqui, ao sofismo. Aí eles pegam essa frase que é verdadeira, não é errado ser leal ao Deus justo e equitativo da Bíblia. Sim, isso não é errado. Agora vamos ver o resto. Ele nos diz que aceitará no seu santo monte apenas os que andam sem defeito, que praticam a justiça e falam a verdade. Isso se enquadra no corpo governante, então? O corpo governante faz a justiça e fala a verdade e anda sem defeito? A organização Torre de Vigia anda sem defeito, fala a verdade, pratica a justiça? Fácil julgar os outros, né? Agora aceitam ser julgados também?
Mas se o cristão lançasse a sua sorte com um transgressor, rejeitado por Deus e desassociado, aí ele quer dizer que o desassociado por eles, da torre de vigia, foi rejeitado por Deus. Então, se alguém foi expulso dos mormons, ele foi rejeitado por Deus. Se ele foi expulso dos adventistas, ele foi rejeitado por Deus. Aí ele foi expulso da torre de vigia, então ele foi rejeitado por Deus. Onde? Onde que uma organização norte-americana tem tal autoridade? É como se a pessoa estivesse dizendo: eu tampouco quero um lugar no Santo Monte. Aí eles lançam essa culpa nos membros, intimidando os membros, os meus parentes, os seus parentes, intimidando os seus parentes, para que eles não tenham contato com você. Porque se eles tiverem contato com você, é como se eles estivessem dizendo: eu tampouco quero um lugar no Santo Monte de Deus. Dessa forma eles lançam uma culpa, uma carga negativa, dizendo para minha mãe: não fala com ele não, porque senão você vai perder seu lugar no Monte Santo de Deus. Falando para os meus filhos: não conversa com ele não, fala o mínimo, porque senão você vai perder seu lugar no Monte Santo de Deus. Isso aí, esse é o crime do corpo governante. Continuando. Lealdade ao conceito de Deus. Aí eles tentam fazer parecer, no subtítulo seguinte, que agir dessa forma discriminatória, sem sentimento, de forma robótica, intolerante, criminosa, é demonstrar lealdade a Deus. Como podemos mostrar nossa lealdade ao conceito de Jeová? Tentando fazer parecer que tudo que eles disseram aqui é o conceito de Jeová. Não o Jeová da Bíblia. Porque o Jeová da sociedade Torre de Vigia é o corpo governante, não o Deus da Bíblia. A lealdade a Jeová Deus e às suas provisões é motivo de felicidade porque todos os seus caminhos são justos, equitativos e bons. Sofisma. Eles falam essa verdade para depois lançar e tentar vincular o pensamento deles a essa frase, dando a impressão de que tudo é a mesma coisa. Não caia nessa farsa. Isso se aplica também à sua provisão de desassociar transgressores impenitentes. A Bíblia diz para você cessar de ter convivência com transgressores impenitentes. Cessar de ter convivência, nem sequer comendo com tal homem, ou cortar uma relação achegada com alguém que viola deliberadamente aquilo que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia não diz nunca para você expulsar seus parentes de casa, parar de falar com a sua mãe, não atender o telefonema dos seus filhos, nem sequer dizer oi para alguém. A Bíblia não diz isso. Isso são enxertos que eles fazem. Cooperando com este arranjo, podemos confiar nas palavras de Davi. Fica sabendo que Jeová certamente distinguirá aquele que lhe é leal. Sim, Deus destaca, honra e orienta os que são leais a Ele e aos seus modos. Entre as muitas bênçãos que recebemos de tal lealdade, está a alegria de estarmos entre aqueles que Deus aprova e aceita no seu santo monte. Portanto, em outras palavras, se você aplicar o que o corpo governante está dizendo, o corpo governante diz que você vai ter um lugar no Monte Santo de Deus. Obedeça o corpo governante. Caso contrário, você vai perder sua salvação. E agora? Isso corresponde ao que a Bíblia ensina? Corresponde aos ensinamentos de Cristo? Eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Confere tudo o que foi dito no artigo, leia os textos. Nós consideramos aqui todos os parágrafos da Sentinela, 15 de dezembro de 1981, páginas 16 a 22. Confere lá todos os artigos, todos os parágrafos, todos os subtítulos, ponto por ponto. Medite, analise e veja se realmente é assim que a Bíblia ensina. Eu agradeço a atenção de vocês para essa consideração. Na próxima, na sequência, nós vamos considerar o artigo seguinte, que fala sobre o tratamento aos parentes. Cadê? Deixa eu achar aqui, para citar o tema certinho. Tratamento aos parentes desassociados. Bom, o artigo está aqui em algum lugar na minha pasta. Achei. Quando um parente é desassociado. A Sentinela, 15 de dezembro de 1981, páginas 22 a 27, que é a sequência dessa linha de raciocínio, mas aplicando à família. E aí nós vamos também analisar, ponto por ponto, detalhadamente, uma próxima consideração. Aguardemos então os próximos vídeos. Até lá!